Nós conversamos sobre os elementos constitutivos, não é? Dessa ideia de competência, os eixos fundamentais quando a gente fala de competência, né? E um caso especialmente interessante para a gente analisar, que é o nosso objetivo hoje, é o caso da competência do professor. Por quê? Porque nesse caso específico é evidente que saber o conteúdo que se ensina é fundamental, mas não garante a competência, não é? Se falando de competência em sentido mais largo, em competência dos alunos, pode haver essa mistura de achar que um aluno estuda pouco, mas é muito competente, né? Ele, assim, até não é muito estudioso, mas faz e acontece por conta da associação da ideia de competência à mobilização de recursos, né? Aqui, no caso do professor, fica nítido isso, que se não conhece o conteúdo, já está garantida a incompetência, mas se conhece, não está garantido nada, e aí a gente quer pensar um pouco sobre o que caracteriza, né, um professor competente. Para começar, eu diria que há quatro verbos que podem ser utilizados para a gente caracterizar um professor competente, a ação de um professor competente, não é? Não há ordem ao falar sobre os quatro, são quatro, e particularmente compondo dois pares, a gente vai ver outra vez uma certa polarização, ou dois pares, né, de ações de um professor competente. Mas o primeiro, pelo qual eu vou começar aqui, é o verbo mediar. E o substantivo aí derivado da mediação. Quer dizer, não existe um professor competente sem essa capacidade de mediar, ou de fazer mediações. Agora, quem fala em mediação, pensa em conflito. Se faz uma mediação, né? Medeia, que é estranho, mas é por aí, um conflito, né? Que tipo de conflito o professor precisa ser bom para começar, é por aí, para fazer essa mediação. Certamente eu não estou falando de briga na sala de aula, ainda que isso possa ocorrer, disputas desse tipo, mas eu estou falando de um conflito básico, que é o conflito de interesses. O interesse básico, assim, vamos dizer assim, da escola é o currículo, o programa. Então, você chega lá com o seu conteúdo para ensinar, né? Os alunos não estão naturalmente interessados no currículo, no programa, no conteúdo. Mas eles estão interessados em outras coisas, né? Que às vezes não tem nada a ver com o conteúdo. Dizer que a gente não tem alunos interessados na sala de aula é uma meia verdade e uma meia mentira. A gente não tem interessados no programa da gente, mas solta aí, deixa eles para ver como eles se interessam por mil coisas, não é? Então, a primeira ação do professor, sem a qual nenhuma outra vai rolar, é conseguir aproximar esses dois centros, né? Interesse da escola e interesse dos alunos. Interesse da escola traduzido nos programas, foi escrito antes, o programa, né? E o interesse dos alunos que está aí na vida, né, lá fora. Agora, como é que se faz aí essa mediação? Então, esse é o grande desafio, e é aí que vai aparecer
o professor competente, não é? A competência do professor. O documento o Ensino Médio Inovador, que vocês podem baixar, se desejarem, no site do INEP, um documento sobre o ensino médio, que é do final de 2009, né? Chama a atenção para esse ponto, questão do interesse, e faz uma sugestão que eu acho particularmente adequada, que é a seguinte: para aproximar os interesses aí, não é? 4 estratégias ou 4 fontes, né? 4 motivos para fazer essa aproximação, que eu achei interessante. Uma, assim, se fala muito no universo do trabalho, quer dizer, o que você ensina na escola e particularmente no curso superior, isso virou uma praga. A universidade passou a ser caracterizada como uma formação profissional. Isso é uma coisa moderna, né? Quer dizer, a universidade, claro que forma para profissionais, mas o fato é que a universidade, o centro de gravidade da universidade tinha que estar na cultura, tem que estar na cultura, né? É muito mais, é o transbordamento que é a formação profissional. No ensino médio, então, ficar fazendo esse elogio puro e simples da preparação para o trabalho é uma coisa complicada, pode ser ou não interessante. Se a gente radicalizar e pensar na criança bem pequenininha, o trabalho infantil certamente é detestável. Você querer dar aula para a criança pequenininha, educando, né, ou preparando para trabalhar, é uma deformação. A criança não é para isso. O trabalho infantil a gente não quer, né? De alguma maneira, até o ensino médio, o aluno tem que ter uma formação que, obviamente, não briga com o trabalho, mas que tem que ser a formação da pessoa, não é? Formação pessoal. Isso não tira a importância do mundo do trabalho como um foco de interesses, mas não pode ser só isso. E o documento a que eu me refiro, o Ensino Médio Inovador, faz referência a pelo menos outros 3 focos de interesse. Interessar os alunos pelo trabalho, perfeito, né? Outro foco de interesse, a tecnologia, ou as tecnologias. Interessar os alunos por isso. Isso aí eu acho que eles já estão naturalmente interessados hoje, cada vez mais, né? Mas é preciso interessar não pelo fascínio da tecnologia. Estou falando numa aproximação entre isso e o interesse da escola, que são os programas, né? Então, não é para transformar os alunos em técnicos, tecnólogos ou interessadíssimos em tudo que é modernidade, assim, né? Modernosidade eletrônica. Mas, por exemplo, você usar uma coisa que está aí na boca do povo, como o GPS, por exemplo, isso é só um exemplo. Você usar o GPS para atrair o interesse dos alunos e aí dar a sua aula de matemática, né? Ensinar as coisas de matemática do programa, aí, tendo isso como motivação, isso é só um exemplo, mas é uma coisa que funciona muito bem. E o GPS tem vários tipos, não é? Um deles, assim, alguns deles que você usa mesmo, a geometria analítica, né? Que a gente ensina na escola básica. Outros que pegam até uma geometria mesmo, esferas e tudo, né? Sólidos, esferas, assim, e que são coisas fáceis de se explicar na sala de aula. Não é coisa de técnico, de especialista, nada disso, né? Coisa simples. Agora, isso é estratégia. O meu interesse, o interesse é o programa, é o conteúdo, mas eu estou vendo formas de aproximar, né? Se for o caso, a gente conversa depois, ou na segunda parte, né, da aula, especificamente sobre esse exemplo. Como é que o Daniel pode contar como é que ele fez lá, o que ele usou de matemática, eu falo alguma coisa, né? Mas como nem todo mundo é da mesma área, fica só uma referência. A tecnologia pode ser também as máquinas fotográficas, né? Assim, 8 megapixels, 10 megapixels, o que é isso, né? O que é isso?
E como é que a gente pode ir para uma sala de aula hoje de matemática e ensinar matrizes sem pensar nisso, não é? Numa tela, não há nada mais matricial, no sentido de linhas e colunas, né, do que uma tela. Enfim, a tecnologia está cheia de focos assim, repito, não é para despertar o mero fascínio, é para eu usar nesse sentido de mediação, a mediação nesse sentido de aproximação entre os interesses. Sem isso, nada vai rolar na sala de aula, né? O documento fala de outros 2 focos de interesse para essa mediação. A mais aqui é o universo da cultura, a arte incluída, não é? O universo da cultura. Quer dizer, às vezes, quando há numa escola, uma semana cultural, parece que é para matar a aula, não é? Parece que é para descansar, mas uma atividade como essa pode ser tão interessante assim, do ponto de vista da formação, do ponto de vista do conhecimento, quanto às aulas que a gente dá regularmente. Isso precisa ser visto inserido nesse quadro maior de despertar, de criar o interesse, né? Porque sem o interesse nada rola. E uma coisa que eu achei bastante pertinente é um 4º centro de interesse aqui, que é a própria ciência, o conhecimento como centro de interesse, o conhecimento mesmo. Quer dizer, não é você, assim, está interessando por coisas fora apenas, né? O conhecimento é empolgante, se você souber chamar a atenção, não é? O próprio conhecimento. Olha, a ficção científica sempre tem um atrativo, mas eu nem estou falando de ficção científica, podemos estar pensando na realidade mesmo. Toda hora está saindo notícia no jornal, a semana passada, 2 semanas, uma sobre esse acelerador de partículas enorme, né? Que pegou um neutrino lá, uma partículazinha, e fez ir com uma velocidade maior do que a da luz. Pô, isso é pecado, não se pode andar com uma velocidade maior do que a da luz, né? Você é multado pelo Einstein, o guarda lá que chama Einstein, multa, porque não pode, né? E os humildes pesquisadores que mediram e a velocidade deu maior, eles mediram assim coisas como 20 mil vezes, 30 mil vezes, ele não foi uma vez, e eles pediram ajuda para a comunidade científica internacional. Isso que é bonito, eles falaram, olha, nós não estamos acreditando também junto com vocês, mas ajuda a gente a ver aqui o que está errado, se tem alguma coisa errada, se é a teoria ou são esses experimentos, né? Quer dizer, como não discutir, não é, uma coisa dessa, porque o fato da constância da velocidade da luz é um fato tão, assim, estabelecido, né? De repente não é mais, não é? Então, a própria ciência, o DNA, gente, o DNA é uma coisa... Quem é que entende do DNA? Pouca gente, né? Biólogo, coisa assim. Mas todo mundo fala, não há novela que não tenha 3 exames de DNA por capítulo. Não há CSI da vida, né, que se assiste a um filme desse, que não tenha 2, 3 exames de DNA. Vocês leram Borges, a Biblioteca de Babel? Jorge Luiz Borges? O escritor argentino, né? Ele tem um conto curto que chama A Biblioteca de Babel, que é maravilhoso, né? A Biblioteca de Babel, em 1 minuto aqui, é uma biblioteca que tem todos os livros do mundo, que já foram escritos ou que ainda virão a ser. Por quê? Porque ela é organizada com base numa combinatória de signos. Você simplesmente faz uma combinatória de signos e faz a combinatória infinita. Então, o que alguns não fazem nenhum sentido, outros fazem, mas o que faz, o que der para ser escrito está lá, porque essa combinatória é exaustiva, né? A imaginação do Borges. Uma coisa parecida, o Anatole France, né? Escritor, romancista francês, ele tinha uma paixão por dicionários. E por quê? Porque ele dizia, todos os livros estão num dicionário. Eu tenho um dicionário lá em casa, né? Um dicionário bom, todos os livros estão lá. É só uma questão de eu saber colher, porque todos estão lá.
usam aquelas palavras, todos estão lá, né? É evidente que a grande questão é como é que eu extraio um livro do dicionário. Como é que eu crio um livro a partir daquele estoque de palavras? Isso é que está em questão. A grande questão na biblioteca do Borges é como é que a gente localiza as coisas, né? E depois, como é que você consegue ler aquilo, decifrar. O próprio Borges sugere que você precisaria ser, no mínimo, Deus para poder ter essa capacidade de decifrar todos aqueles símbolos, não é? E acontece uma coisa muito parecida com o DNA. Quer dizer, parece que se estima assim, que o genoma humano, né, tem assim, 38 mil genes. 38 mil genes, né? Mas aí, olhando as coisas ainda menores do que um gene, né? Então, tem 3 bilhões e não sei quanto mais lá de nucleotídeos ou coisas assim, né? Que vão compor umas coisas que ficam dançando lá, uma valsa, né? Você vê a dupla hélice está sempre dançando uma valsa. Aí as pessoas estão, os cientistas estão tentando mapear as letras e tudo que aparece. É como se estivessem querendo determinar um dicionário, a partir do qual todos os seres serão feitos, né? Mas o problema é o mesmo, não adianta eu ter um dicionário que eu não vou ter o segredo de fazer livro só porque eu tenho todas as palavras agrupadas num dicionário, não é? E esse furor assim, pelo DNA e esse mapeamento genético é igualmente ilusório, porque eu vou ter assim, uma espécie de dicionário, né? Uma espécie de celeiro, mas o que eu vou fazer com aquilo? Vai ser automático eu, a partir daquilo ali, fabricar remédio para doença, já prever doença e não sei mais o quê? Não é tão simples assim, como não é tão simples tirar um livro de um dicionário, né? Como não era simples achar um texto na biblioteca de Babel. Bom, mediar é um verbo. Então, criar um interesse, estratégias para criar um interesse são múltiplas, recursos assim, de recorrer ao universo do trabalho tem sido reiteradamente feito através da história da educação. Isso já foi obrigatório o curso do ensino médio ser obrigatoriamente profissionalizante, né? A gente viveu isso na década de 70, vocês não eram nascidos, mas isso era lei. Então, os cursos eram cursos pseudo-profissionalizantes, não é? Mas todo mundo tinha que sair do ensino médio, né? Com um diploma profissionalizante. Ainda hoje há um exagero nessa interpretação assim, do que é formar para o trabalho, né? E muitas vezes se contrapõe uma formação geral, densa, para uma formação para o trabalho, né? Não há contraposição, não há oposição nisso, né? Diz, não, a formação para o mercado é uma droga, tem que formar a pessoa, né? Enfim, o mercado não é burro, simplesmente assim, de dizer, o mercado não entende nada e a pessoa que é boa para o mercado é uma pessoa tapada, que só conhece uma coisinha. Não, não vai se dar bem, né? Então, é importante como uma dimensão. Agora, o mundo do trabalho está cheio de tecnologias, não é? A aproximação aqui é natural. Só que a gente está vivendo a tecnologia hoje em muitos âmbitos que não do trabalho, né? Hoje, vivendo... Então, a tecnologia como um centro de interesse, eu não preciso ser um trabalhador que usa a tecnologia, né? Na vida, esse universo da arte, da cultura é absolutamente fundamental. Não dá para pensar em termos de duas culturas, uma cultura científica e uma cultura, né, em sentido tradicional, e o fascínio da ciência, quer dizer, tem que ser explorado assim como estratégia de marketing, tanto quanto o fascínio das tecnologias, né? Quer dizer, a tecnologia é fascinante? Mas o fascínio é coisa de neófito. Daqui a pouco você ultrapassa esse fascínio e tem uma apreciação crítica. E a ciência também, essa história do ficar endeusando a ciência é coisa de neófito, é coisa de quem, em geral, conhece pouco, né? Porque quem realmente conhece sabe os limites da ciência, mas é preciso explorar.
Bom, um outro verbo associado a um professor competente, né? Mediar, né? É tecer. Um professor competente tece o tempo todo. Tece, tece, tece. Tece é puxar fios. Puxar fio ligando uma coisa com outra. Estabelecendo ligações assim entre coisas que parece que não tem nada a ver, né? E, sobretudo, estabelecendo relações entre coisas assim intraescolares e extraescolares, ó, dentro da escola e fora da escola, né? Eu, faço uma relação entre o que está dentro e o que está fora, uma relação absolutamente insuspeitada, né? Pronto, eu consigo chamar atenção, consigo construir, não é, o significado das coisas que estou trabalhando na escola. Então, o professor é um grande tecelão. Puxar fios e ligando coisas, isso é o tempo todo, né? Eu quero ir para a sala de aula ensinar minha matemáticazinha, assim, ensinar logaritmos. Vou para a minha sala de aula ensinar logaritmos. E aí eu falo de terremoto, a escala Richter, aquilo é logaritmo, né? Aquilo é o significado mesmo dos logaritmos, né? A escala Richter, né? Logaritmo é uma palavra feia, palavrão que a gente nem precisa falar, mas é uma ideia fantástica do final do século XVI, início do século XVII, finalzinho do XVI. E qual é a ideia fantástica que eu tenho que fazer ligação com um monte de coisa, né? A ideia fantástica dos logaritmos qual é? É assim, você pegar um número feio, grande demais ou pequeno demais, porque a gente se perde. Número que eu conto nas mãos, ninguém se perde, né? Número pequeno, todo mundo vai bem, intui, até bicho, corvo, né? Conta, há experiências interessantes, né, com animais, pássaros e tudo, que sabem contar. Não, como é que descobriram isso? Perguntaram para ele? Não, é assim, um corvo, né, por exemplo, fizeram assim, tem uma casinha, né? Aí o corvo está lá, aí chega uma pessoa, entra, o corvo voa, né? Aí entra outra pessoa, daqui a pouco aí sai uma, sai outra, né? E ele não volta enquanto tem uma pessoa lá dentro. Mas quando ele vê que saiu todo mundo, ele sente que saiu, nesse sentido de número pequeno, né? Até 3 índio, todo mundo contava, né? Até na história dos sistemas de numeração, em francês, por exemplo, 3 e muitos é a mesma coisa, né? Très e trois, não é? E na contagem assim, 1, 2, 3, muitos, né? Então, contagem com pequenos números, todo mundo é bom, até bicho. Agora, quando o número fica grande demais, a gente se perde. Qual foi a grande sacada dos logaritmos? É pegar um número grande demais, 87.348, pegar um número feio, grande demais ou pequeno demais, tanto faz, né? E transformar num número pequeno, por meio dessa estratégia. Esse número daqui eu escrevo, é 10 elevado a quanto? Isso aqui é 10 elevado a quanto? Ora, isso aqui está entre 10.000 e 100.000, não está? Está entre 10.000 e 100.000. Tá certo? 10.000 é 10 elevado a quarta. 100.000 é 10 elevado a quinta. Esse número daqui certamente é 10 elevado a x, onde o x é um número que está entre 4 e 5. Com paciência eu descubro que número é esse. É um número quebrado, vai ser 4, um pouquinho. Tá certo? Pois bem, esse número é que é o logaritmo desse daqui. Quer dizer, se eu pego um número feio e escrevo 10 elevado a nzinho, esse nzinho é que é o logaritmo do grandão, né?
Não precisa nem dar um nome, é só, em vez de olhar para o número, eu passo a olhar para o expoente, na base 10. Depois você pode até dizer, olha, a base nem interessa, precisa ser 10? Não precisa, pode ser qualquer outra, né? Mas aí quando for outra eu aviso, né? E aí, quando você fala que um terremoto foi de 7 graus na escala Richter, o que você está dando uma ideia é da energia que provocou aquela desgraça, né? É da ordem de 10 elevado a 7. O 7 é só o expoentezinho, né? Então, você entende imediatamente que um terremoto, digamos, de 8 graus, não é um pouco maior que um terremoto de 7, né? Um de 8 graus é um pouquinho maior que o de 7? Não, o de 8 graus é 10 vezes maior que o de 7, porque é um lá no expoente, não é? Então, eu estou querendo ensinar logaritmos, falando de logaritmos, mas eu estou relacionando, estou puxando fios, e a ideia de logaritmo vai nascer no cruzamento de um monte de fios que eu consegui puxar. Assim também para número muito pequeno, como esse que está aqui na garrafinha de água. O pH está escrito na água em geral. pH 7,27. O que é isso? Em toda a garrafinha tem. Hã? 5,68. É. O que é isso? pH. pH. P minúsculo, H maiúsculo, assim. pH da água, né? 7. Né? O que quer dizer isso? Isso se eu for explicar, eu vou falar mais uma relação entre logaritmo, um tema intraescolar, vou puxar um fio e ligar com a água aí que a gente bebe, né? Aí é um exemplo de um número muito pequeno, não muito grande, mas muito pequeno, que a gente esquece do número e olha só para o expoente. Isso é um expoente também, não é? A história aí é assim, né? Porque a água, H2O, na verdade, a água mais purinha, mais bonitinha aí, né? Tem o hidrogênio e o OH dissociado, assim, tem molécula quebrada, assim, quebrada com um cátion, né? O hidrogênio e o OH separadinho, né? A melhor água, mais bonitinha daí é do Daniel, todas elas têm. Agora, tem quantos quebradinhos assim? Pouco, bem pouquinho, mas tem, né? E quanto mais um líquido tem esse treco aqui, esse OH mais solto, maior é a sensação de acidez. Tem a ver com a corrente elétrica, maior é a sensação de acidez, né? Então, a gente mede na água a quantidade de hidrogênio que está solto, né? Mede isso, para ver se ácida, né? mais menos. E é assim, o pH, na verdade, é potencial hidrogeniônico, power of hydrogen, né? É justamente uma medida dessa quantidade assim, de hidrogênio. Agora, o que se sabe é que na água, né? Água, não é? Existe 1 ion-grama desse H+, 1 ion-grama desse H+, solto, liberadozinho, quebrado, né? Para cada 10 a 7 litros. É pouco pra caramba, né? 1 ion-grama do H+, solto, para cada 10 a 7 litros. Uma caixa d'água, gente, uma caixa d'água tem 1.000 litros. Falar em 10 a 7 litros é falar em 10.000 caixas d'água. Então, em 10.000 caixas d'água tem 1 H+ soltinho. Tá certo? Agora, isso é o padrão, a água. Agora, se eu pego uma limonada e espremo o limão e vou fazer uma limonada, né? Aí tem mais, tem 1 ion-grama daquele solto para cada, digamos, 10 ao cubo litros. É pouco ainda, né? É 1 ionzinho daquele solto para cada caixa d'água. É pouco, mas é muito mais do que da água, né? Isso é um líquido que é assim, ácido, né? Ácido. A acidez está ligada à quantidade assim desse H+ solto, né? No líquido. E quando você está com acidez, você toma um leite de magnésia, né? Toma um remedinho aí. Esse remedinho
deve ter menos, né? Menos ainda do que o da água, né? Um leite de magnésio e tudo que você toma para combater a acidez, tem 1 H+ solto, e 1 grama, para cada 10, digamos, a 12 ou 13 litros. Não é? Essa conversa enrolada toda é traduzida simplesmente numa escala. Diz, a água tem pH 7, não é? Um ácido tem pH entre 0 e 7. Não é isso? Essa que é 5,80 e pouco é um pouquinho ácida. Tá certo? Tem a brincadeira do H2O e a outra, né? Porque justamente quando tem o H+ solto, tem esse também solto, não é? E que dá uma aguinha mais com uma certa acidez, não é isso? E um leite de magnésio, uma coisa que a gente toma para combater a acidez, tem o pH, digamos, 12, 13, 14. Tá certo? Então, outra vez, eu estou só dando o expoente, né? Tá certo? Porque eu estou lidando com coisa pequena e coisa grande demais. Essa ideia, quer dizer, no século XVII, de representar um número feio por uma potência de 10, essa ideia é muito fecunda. Só que no século XVII ela só é usada para quê? Porque essa história de pH, de escala Richter, tudo isso é moderno, século XX. Então, essa ideia de representar um número feio por uma potência de 10, no século XVII é usada para simplificar cálculo. Não tinha tecnologia, não tinha calculadora, não tinha nada disso. Então, você queria multiplicar 2 números feios, você tinha um número A horrível, outro número B horrível, grandão, por exemplo, né? Aí você escrevia o A como 10 elevado a Azinho, o B como 10 elevado a Bzinho. E daí como é que eu multiplico, por exemplo, A por B? É só manter a base A e somar os expoentes, não é? Então, multiplicar 2 números feios ficava mais simples, ficava só assim, somar 2 números, né? Então, os logaritmos foram uma maravilha do século XVII, né? O primeiro software que foi inventado sem ter computador, né? O primeiro software foi uma tábua de logaritmos, né? Era uma tábua que aquele povo lá ficava fazendo as contas e tabelando para cada número, dava um número, não é? E o nzinho. Aqui o número feio, 87.348, né? Aqui o logaritmo, que era 4,7, né? Para cada número, o seu logaritmo, né? Claro que não pode ir de 1 em 1, então tem as estratégias aí. Se você faz os números de 1 a 1000, você tem todos os números com a aproximação de 2 casas decimais, não é? Então tem as estratégias que não interessa discutir aqui, mas o fato é que se produziam as tábuas de logaritmo e as pessoas compravam as tábuas e quem queria fazer conta usava logaritmo para simplificar as contas, não é? Há uns 8, 10 anos, a editora FTD publicou, é dos irmãos Marista, né, a FTD, publicou uma edição facsímile, cópia, né, de uma tábua de logaritmos, ó, antiga, distribuiu de brinde para os professores, né, chamando a atenção para esse fato de que uma tábua de logaritmo era o máximo, né. Agora, hoje, você vai para uma sala de aula ensinar logaritmos e vai falar de simplificar cálculo, não dá, né, gente? Não dá. Aí os alunos vão ficar com pena de você, né? Vão dizer, ô, coitado desse velho, né? Ele é do século XVII, né? No intervalo, eles vão fazer uma vaquinha, comprar uma calculadora e dar para você, uma calculadora científica que custa R$5, aí ele compra e dá para você, né? E vão ficar com pena de você. Mas justamente a ideia mesmo, ela ganhou outras vidas, não é? Na escala Richter, que é a mesma coisa, pegar um número feio e expressar como uma potência de 10, né? No pH, decibel, som, tudo isso, por exemplo, os sons que a gente é capaz de ouvir variam assim de uma frequência, né, baixinha a uma frequência enorme, dá assim, sabe, uma distância enorme, se for olhar essas frequências.
Ninguém consegue administrar isso. Aí se escreve como? Na base do 10 elevado a tanto. Tá certo? 10 elevado a tanto, nas frequências. E aí o expoente é que é o bel. Tantos béis. Né? Aí é a intensidade sonora, né? O Bell é o nome daquele cientista lá, o Graham Bell, mas o Bell acabou sendo uma unidade muito grande na prática para as coisas ordinárias, aí dividiram por 10 e criaram o quê? O decibel. Mas o Bell, o decibel, é um logaritmo também, né? Não precisa falar o nome, é um expoente. Tá certo? Enfim, estabelecer relações entre o conteúdo intraescolar e o extraescolar é chave para construir o significado de qualquer coisa. O significado a gente constrói por meio de relações que a gente estabelece entre essa coisa e o resto do mundo. Né? E o professor é um tecelão, está tecendo sua redinha o tempo inteiro. A história é sempre interessante na construção do significado, né? A história é fundamental, não é à toa, é por quê? Porque os significados, eles mudam, não é? E é na história que você busca o significado das mudanças, ou o significado das mudanças de significado. Porque as coisas não mudam à toa, mudam e tem um significado a mudança, né? Então, estudar história até para ver que o logaritmo no século XVII é uma coisa, e hoje, né, o significado para a gente está associado a outras coisas, você precisa estudar a história, precisa ver lá na história como é que surge. Então, a história é sempre importante. Bom, então esse é um segundo verbo e esse tecer é fundamental, é um recurso fundamental, né? Tecer é buscar relações, assim, estabelecer relações. Um terceiro verbo associado à ação do professor, e nós vamos colocar todos aí e depois continuar a conversar sobre eles, né? Não é? Vamos voltar ao tecer, ao mediar, inclusive para estabelecer relações entre os verbos. Mas um terceiro verbo fundamental é mapear. Um professor competente, permanentemente, é um cartógrafo, faz mapas. Cartógrafo, no sentido seguinte, a gente puxa fios o tempo todo, né? Puxa fios quer dizer, relaciona uma coisa com trocentas outras, não é? E assim a gente vai constituindo uma rede de relações, né? As coisas vão aparecendo entrelaçadas, assim, ó, uma rede de relações. Então, assim a gente vai construindo conhecimento, está tudo bom. Só que não é porque está tudo ligado com tudo, tudo misturado, ligado com tudo, que tudo vale a mesma coisa. Essas ligações ocorrem entre coisas que são relevantes e coisas que são irrelevantes. Não é? Quer dizer, não é porque a gente estabeleceu esses links que aí está tudo misturado, liberou geral, vale tudo. Não vale tudo a mesma coisa, né? Quer dizer, tecer, puxar fios é fundamental, mas é imprescindível olhar para a rede, não é? Os fios puxados, e distinguir, isso é relevante, isso é mais relevante, isso é menos relevante, não é? Enfim, por pesos nas relações, essa relação é importante, essa é menos. Por pesos, o mapa, que eu digo, o professor constrói mapas, é mapa de relevância. É isso que se vem buscar na escola, né? Mapas
para a gente se orientar no meio desse embaralhado todo aí das redes, né? Das relações. Qualquer um de nós que vai para a rede em sentido estrito, para a internet, procurar o significado de alguma coisa, você põe lá no tio Google alguma palavra, ele nem deixa você acabar de falar a frase, você fala alguma coisa, escreve uma palavra e já não seria, e já põe 10 possibilidades, né? Pois bem, você faz alguma pesquisa assim na rede em sentido estrito, né, na internet, vem 400 mil coisas, 400 mil associações, sem exagero, não é? Rapidamente. E o que você faz com aquilo? Né? Páginas e páginas de links, de relações, né? Só que aquilo ali, tudo absolutamente misturado. O que vale, o que não vale, o que vale mais, o que vale menos, isso é você, é o seu olhar, é você que tem que ver. Não é? A pesquisa nesse sentido aí, ela mistura o que presta e o que não presta, tudo fica ligado, né? Então, o que se vem buscar na escola é o discernimento para ver o que é relevante, o que não é relevante, o que tem peso, o que não tem peso, é orientação para andar nessa rede. Nada ou pouquíssima coisa, a gente poderia dizer que pouquíssimas coisas que são absolutamente relevantes ou irrelevantes, né? Quase tudo é relevante ou não é relevante, tendo em vista o projeto que a gente tem, né? E depois você não faz isso sozinho, nunca, que é isso? Você decidir, é muita responsabilidade você dizer, eu vou sentar na minha sala e decidir o que é relevante e o que não é relevante. Você está dando aula numa escola, a escola tem um projeto, né? Político, pedagógico, há um projeto seu também como professor, não é? Os alunos têm projetos, articular tudo isso e ver o que é relevante, o que é mais, o que é menos relevante, né? Não é uma tarefa para uma pessoa isolada, né? Aliás, nada que diga respeito à competência tem a ver com pessoas isoladas. O com de competência é junto, né? Competere, é saber buscar junto com, né? Pedir no sentido de buscar junto com o outro. Vocês conhecem um objeto matemático chamado faixa de Möbius? Não vale quem é da matemática, né? Tem um objeto matemático chamado faixa de Möbius. Só que isso aqui é em alemão, assim, né? Quer dizer, o som é Möbius, mas o som como se fosse o O, assim, né? O que é uma faixa de Möbius? Deixa eu fazer uma faixa de Möbius aqui para vocês. Uma faixa de Möbius. A faixa de Möbius tem tudo a ver com essa história do intraescolar e do extraescolar. Olha, isso aqui é o cinto do Jorge. O Jorge está sem cinto? Isso é um cinto, né? Tá? Tudo bem. Um cinto é assim, não é? Uma cinta aí, tá certo? Se eu colar assim, ó, isso aqui é uma faixa de Möbius. Tá certo? É só o cinto. Mas o cinto tem o lado de fora e tem o lado de dentro. Não é? Tem claramente o que é fora, eu pinto o que é fora de verde, o que é dentro de amarelo. Não posso? Tranquilo. Agora gruda assim, ó. Gruda assim. Isso é uma faixa de Möbius. Como é que é? Sim, parece, né? Mas é o símbolo do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, lá no Rio. O símbolo do INPA é essa faixa. Mas o que essa faixa tem de notável? É que ela não tem dentro nem fora. Vamos supor que uma formiguinha esteja aqui, a formiguinha está do lado de fora. Aí ela começa a andar, começa a andar, começa a andar, começa a andar, começa a andar. E agora? Ela está dentro. Vamos supor que eu queira pintar um lado dessa faixa de verde e outro de amarelo.
Aí eu vou começar aqui de verde, 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 verde. Vou pintar tudo. Tem um lado só essa coisa, não é? Pode ver que eu andando sempre no mesmo sentido, direitinho, ó, daqui a pouco eu estou embaixo. Então não tem como pintar um lado de uma cor, outro lado de outra, só tem um lado. Isso é uma faixa de Möbius, não é? Cada vez mais a rede, assim, quer dizer, ali é uma faixa de Möbius, no sentido de que não tem dentro nem fora. Você não está na escola de fora construindo a rede de significados do aluno. Imagina, né? Você está na rede do aluno. Ele tem relações com você, você tem com ele, não é? Não existe assim o conhecimento que é o dele e o que é o seu, né? Então, cada vez mais essa ideia de dentro e fora, ela fica misturada, né?